Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. O único ecumenismo possível. A conversão dos hereges e cismáticos. O ecumenismo, isto é, a miragem de uma fraternidade entre homens de diferentes religiões e ideologias, compreendiam no sentido naturalista, fundada simplesmente na posse comum da mesma natureza humana e em um vago deísmo, que conduz à dispensa da obrigação de conversão à Igreja Católica. Esta última, com efeito, não é mais a última arca da salvação, uma vez que, conforme a intensa propaganda dos católicos conciliares, as diferentes comunidades heréticas e cismáticas seriam elas também salvíficas, e mesmo as religiões não cristãs. Ecumenismo promovido pelo Concílio Vaticano II, sobretudo em documentos como Unitatis Redintegratio e Nostra Aetate, dizem isso. São Maximiliano Maria Kolbe ensina: não há maior inimigo da Igreja e de seu reinado que o ecumenismo de hoje, o qual todo cavaleiro da Imaculada deve não só combater, mas também neutralizar por uma ação diametralmente oposta e finalmente destruir. No falso ecumenismo existe a relação entre comunidades de fé e que levam ao indiferentismo a ideia de que todas as religiões são de igual valor. O verdadeiro ecumenismo leva a uma compreensão das diferenças e nunca vem ao custo da verdade. O falso ecumenismo que predomina leva a um enfraquecimento das práticas católicas, indiferentismo herético e de escândalos a outros, como as reuniões ecumênicas em lugares católicos, como receber e rezar junto com luteranos e anglicanos, declarados hereges pela Santa Igreja Católica, em incontestáveis documentos. Que conclusão pode tirar de tudo isso o católico sobre cerimônias tão escandalosas? Que todas as religiões se equivalem, que ele poderia muito bem obter sua salvação com os budistas ou na seita dos protestantes. O Papa São Pio X, em sua magistral carta encíclica Pacendi Dominici Gregis, de 8 de setembro de 1907, na qual ele condenou a heresia do modernismo, escreveu: os hereges não estão apenas dentre os inimigos declarados da Igreja, mas o que é mais assustador e deplorável é que eles estão em seu próprio seio. Nas últimas décadas, tomados por um espírito de renovação, o católico conciliar, romântico e aberto ao mundo, abriu mão de praticamente tudo o que sempre foi crido na Igreja para reverenciar a religião do homem num sentimentalismo chulo do pior nível. Na ânsia de se adaptar ao mundo, em nome do concílio, esse modernista se entrega ao adornamento e se lança às novidades com o malfadado discurso de que os documentos produzidos nos pontificados anteriores perderam sua razão de ser em nosso século. Em nome da humilde obediência, eles aceitam a antítese dos ensinamentos pré-conciliares, ensinamentos oriundos do próprio Cristo, por meio de toda a tradição, sem sequer se preocupar em esconder a contradição existente entre eles. Afinal, as encíclicas Pacendi, Syllabus, a Humani Generis, a Quanta Cura, já não fazem mais sentido neste mundo moderno. Ecumenismo não pode jamais ser sinônimo de sincretismo. Fazer indevidas concessões aos protestantes apenas para os trazer para a Igreja Católica, isso seria mais uma farsa que uma oferta e aceitação da verdadeira e tradicional doutrina da Igreja. Não podemos nos incluir na equipe dos relativistas de plantão em grande abundância em nosso meio.
aportando um cristianismo adaptado à modernidade, comparável às seitas protestantes, dissensas entre si. Necessitamos de um pastor que, no Oriente, sem meias palavras, sem atenuantes doutrinais, mas que, a Santo Inácio, nos mostre tal como deve ser e é o caminho da salvação de Cristo. O verdadeiro ecumenismo é somente aquele que visa fazer de volta para a Igreja Católica aqueles que dela se separaram. Fora disso, é objetivo diabólico. Com falsas religiões se deve praticar a evangelização, não ecumenismo. Se deve ensinar, não dialogar. O que se deve buscar é a conversão deles, porque são pagãos. Seus deuses e suas doutrinas não salvam. O que jamais se pode fazer é abdicar da verdade para nos igualarmos a eles em questões de fé, em nome de uma falsa paz e harmonia. Não acreditemos, não sigamos e não apoiemos o tipo de ecumenismo entreguista praticado hoje em dia, que visa agradar protestantes e outras seitas, mesmo à custa de sabotar a verdade de Jesus. Este falso ecumenismo é satânico, é herético e visa destruir a Igreja de Cristo. A linguagem da Igreja Católica é a mesma em todas as idades, e nisso ela mostra que é mãe verdadeira, que não tolera seus filhos sendo divididos. Ela sabe que seu esposo celestial declarou que ninguém pode servir a dois senhores, não podemos servir a Deus e a Mamon, e por isso ela deve fazer com que eles sejam totalmente dela, ou ela não poderá reconhecê-los como tal. Ela sabe que seu santo apóstolo protestou que não pode haver colaboração, nem companheirismo, nem concórdia, nem um pacto, não há acordo entre o fiel e o infiel. E por isso, ela nunca pode permitir que qualquer um de seus filhos fiéis tenha qualquer comunicação religiosa com os adeptos de uma falsa religião e fé corrompida, pois neste falso ecumenismo de hoje, a antiga ênfase de católicos e protestantes, nas quais que lhes separam, foi substituída pelas que lhes unem. Este movimento ecumênico não está interessado na verdade bíblica, pois ignora as 95 teses que levaram Lutero a romper com o papado e a morrer excomungado e declarado herege da Santa Sé. Sua agenda não é o Evangelho eterno, não é o sacrifício único, todo suficiente e expiratório de Cristo. Não é sua mediação e intercessão contínua no santuário celestial, não é a guarda dos 10 mandamentos da lei de Deus. Não se busca a verdade, mas unidade, ou melhor, uma falsa e herética unidade. A Igreja, desde sempre, luta, não dialoga, defende, não entrega o tesouro da fé que Deus lhe confiou e protege os fiéis do veneno dos hereges. É terrível ver como os católicos estão envenenados com as heresias do protestantismo, que invadiu de forma assustadora o seio da Igreja Católica. Quando alguém torna-se protestante, deveríamos chorar de tristeza e rezar incessantemente, rezar o rosário, para que essa pessoa seja iluminada por Cristo e retorne ao seio da Igreja Católica. Mas é isso que acontece? Não. A gente não reza para que tal pessoa volte a ser católico. A gente reza para que continue, mesmo na heresia. Aliás, ouvimos isto vindo de dentro da própria hierarquia da Igreja, que ninguém precisa mais abandonar suas seitas, pois pode encontrar a salvação nelas. Pura heresia. Só na Igreja temos os sacramentos em plenitude. Só na Igreja Católica temos a confissão para ser perdoados os pecados. Só na Igreja Católica nós temos Jesus verdadeiramente na Santa Missa, onde comemos e bebemos o seu corpo e sangue. Como vamos trocar isso ou equipará-lo a um culto herético, cismático e que não agrada a Deus, nem leva a salvação de nossas almas, mas sim a sua condenação eterna ao inferno?
Hoje quer se submeter a Igreja ao direito comum, quer se pô-la no mesmo plano que as falsas religiões. Recusa-se a dizer, mesmo entre os sacerdotes, os seminaristas e os professores de seminário, nas catequeses, que a Igreja Católica é a única igreja, que ela possui a verdade, que somente ela é capaz de dar a salvação aos homens por Jesus Cristo. Não sejamos como esse povo sentimental, que acha que qualquer fundo de garagem com o nome de igreja salva. Só Cristo salva, através de sua continuidade aqui na terra, que é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E só existe esta igreja. O resto é membro amputado. Diz a Sagrada Escritura: cuidado com esses cães, cuidado com esses charlatães, cuidado com esses mutilados, porque os verdadeiros circuncisos somos nós, que prestamos culto a Deus pelo Espírito de Deus e pomos nossa glória em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Filipenses 3, 2, 3. Há algumas pessoas que representam esse perigo ao transformarem o ecumenismo em uma confusão de doutrina retalhada. Há escritores que abusam do nome de teólogo ou da dignidade de erudição para minar, uma após a outra, as verdades de fé católica, violando e ignorando o magistério. Eles criam dúvida em relação ao conhecimento de que a verdade de Deus é única e perfeita, e se ela for negada em um único ponto, tal é sua lógica e harmonia interiores, é inevitável que o resto também seja negado. Devemos repudiar fervorosamente e veementemente qualquer ato de sacrilégio cometido hoje dentro da Igreja, a título deste ecumenismo que agrada somente a Satanás. Esta união entre as trevas e a luz, entre Deus e Belial, promovendo um falso ecumenismo, sempre condenado pela Santa Igreja com excomunhão, e assim o é até hoje, e será para sempre. Pastores protestantes pregando hoje dentro de nossas paróquias, e até no Vaticano, promoveram uma verdadeira anarquia com a doutrina da Igreja. Um certo pregador católico chegou a sugerir que um dia iríamos todos cear juntos. Que porcaria é essa? O banquete do Cordeiro sempre foi chamado pelos primeiros cristãos de Eucaristia e não Santa Ceia, como chamam os hereges. E como seria essa ceia? Partilharíamos com eles o miolo de pão e o suco de uva? Ou o corpo de Cristo seria profanado, onde todos iriam poder comungar sem renunciar suas heresias? Ou simplesmente não se consagra mais o pão e o vinho no Santíssimo Corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor, simplesmente acabando com a transubstanciação? Se diz o dogma católico que fora da Igreja não há salvação. O que é o ecumenismo? A imortal sabedoria do Dr. Angélico, São Tomás de Aquino, que já dizia: ao debater com pagãos, uso a razão, com judeus, o Antigo Testamento, com hereges, toda a Escritura. Um dogma é algo que é verdade revelada, que deve ser crida por todo cristão. Um exemplo disso é a Santíssima Trindade, 3 pessoas e um só Deus. O dogma nos afirma claramente que fora da Igreja não há salvação. Não é possível salvar-se fora da Igreja, que é a comunhão dos santos. Não é possível salvar-se em estado de pecado mortal. Não é possível salvar-se em uma seita herética. Hoje, o que presenciamos são encontros ecumênicos, comum em qualquer parte do mundo moderno pós-conciliar, que se rebaixa aos piores níveis em busca de uma paz terrena em nome de um simples respeito humano. Oremos pelos hereges e cismáticos, para que Deus nosso Senhor os tire de todos os seus erros e se digne trazê-los à Santa Madre Igreja Católica e Apostólica. Oremos também pelos incrédulos judeus, para que Deus nosso Senhor aparte o véu de seus corações e eles também reconheçam nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos também pelos pagãos,
para que Deus Onipotente tire a perversidade de seus corações e, abandonando seus ídolos, se convertam ao Deus vivo e verdadeiro e a seu único Filho e Senhor nosso, Jesus Cristo. A verdade e o erro não estão em pé de igualdade. Isso seria colocar Deus e o diabo em pé de igualdade, visto que o diabo é o pai da mentira, o pai do erro. Como poderíamos nós, por obediência servil e cega, fazer o jogo desses cismáticos que nos pedem colaboração para seus empreendimentos de destruição da Igreja? Eis porque estamos prontos e submissos para aceitar tudo o que for conforme a nossa fé católica, tal como foi ensinada durante 2000 anos, mas recusamos tudo o que lhe é contrário. Devemos ser os continuadores da Igreja Católica. Estou com 20 séculos de Igreja e estou com todos os santos do céu. Não podemos ir contra as tradições e dogmas da Santa Igreja Católica, contrariando os ensinamentos das Sagradas Escrituras, dos santos, doutores e papas, com declarações que coloquem em perigo toda a fé católica. Diz a Sagrada Escritura: todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem permanece na doutrina, este possui o Pai e o Filho. Se alguém vier a vós, sem trazer esta doutrina, não o recebais em vossa casa, nem o saudeis, porque quem o saúda toma parte em suas obras más. 2 João 9:11. Não podemos substituir a doutrina bimilenar da Santa Igreja por uma atitude pastoral. Não existe atitude pastoral separada do ensinamento perene das Sagradas Escrituras, da doutrina, da tradição, dos dogmas, dos mandamentos e do magistério da Igreja. Assim, portanto, é o dever de todo católico unir-se ao afã ecumênico da Igreja, buscando a conversão dos hereges e cismáticos, buscando trazê-los de volta à Igreja, fora da qual não há salvação. Disse Santo Antônio Abade: quando a Igreja e o mundo forem um só, o fim estará próximo. Conversão de judeus, maometanos e pagãos, e retorno de hereges e cismáticos. Esta sim é a nossa fé de sempre, a fé dos apóstolos, a fé que nos gloriamos de professar. Glória e adoração somente a Ti, Santíssima Trindade, único e verdadeiro Deus. Que estejamos longe dessa união neste falso ecumenismo, atendendo fielmente a esse solene apelo. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Apocalipse 18:4. Salve Maria! Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Angelus Domini, nunciavit Mariae, et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.